A paz do Senhor Jesus seja aí sobre a sua vida. Que privilégio maravilhoso estar aqui falando da palavra do Senhor Jesus com você. Algo que Ele colocou no meu coração. Eu não sei como você está nesse dia, mas eu quero te lembrar que tem um Deus que é amoroso, bondoso, que te ama, se preocupa com você. E que já amanheceu hoje, já renovando a misericórdia dEle sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Amém? Vamos orar? Deus Todo-Poderoso, obrigada, Senhor, por esse dia. Obrigada pelo privilégio de compartilhar a Tua palavra. Obrigada, Senhor, pela alegria de saber que o Senhor já renovou a Tua misericórdia na nossa vida hoje. Obrigada também, Pai, porque eu creio que a Tua forte mão é sobre nós, sobre as vidas que estão aqui orando comigo, sobre suas famílias, sobre aqueles que elas estão colocando em oração nesse momento. Pai, que o Seu Deus abençoe a vida de cada uma delas, que o Seu Deus esteja indo à frente, Pai, repreendendo todo mal, todo laço do inferno, dando livramento, proteção, Deus tocando na saúde emocional, física, trazendo libertação para quem precisa de libertação em Jesus, salvação em Cristo Jesus, Pai, e dando para ela um dia de vitória, produtivo, proveitoso. Pai, traz novas bênçãos para o teu povo, traz respostas de oração e dá coragem para o teu povo, Senhor, Pai, para fazer a tua vontade e cumprir os teus propósitos. Amplia a visão do teu povo, Jesus, e nos dá sabedoria, graça, estratégia, criatividade para fazer a tua vontade, porque só assim nós vamos viver em bênçãos. É assim que eu oro, Pai, em nome de Jesus. Amém. Olha, a palavra que o Senhor me deu para esse dia foi: o Senhor aliás, quem vive na direção de Deus tem a sua cobertura. Presta atenção. Você está vivendo na direção do Senhor? Então, se você está debaixo do direcionamento do Senhor, você tem a cobertura de Deus. Pode contar com a cobertura do Senhor, porque Ele te respalda. Olha o que diz aqui, Gênesis 12. O chamado de Abraão. Então o Senhor disse a Abraão: saia da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa de seu pai e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado e os seus servos, comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abraão atravessou a terra até o lugar de Carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam essa terra. Aqui o que a gente vê, né? Que Deus, ele chega para Abraão e fala para Abraão, chama Abraão e fala para Abraão: Abraão, sai do meio da tua parentela, sai dessa terra que você tá aí, Abraão, que eu vou te mostrar um novo lugar. Deus, ele tinha um propósito para Abraão. Deus queria fazer de Abraão pai de uma grande nação, como ele prometeu aqui, fazer com que ele fosse tivesse uma descendência numerosa, que ele fosse muito abençoado, o nome dele seria conhecido, ele ia ser bênção, não é? Através dele muitas pessoas iam ser abençoadas. Então Deus falou: sai, Abraão, sai daí, porque eu tenho para você um tempo de vitória, um tempo de bênção, mas é num outro lugar. Não é? Em outras palavras, foi isso que Deus, ele quis dizer. Então, Abraão, ele sai daquele lugar. Ele decide obedecer à voz do Senhor. Abraão, ele enfrentou risco, certamente. Ele não tinha endereço, como eu costumo dizer, né, sobre essa passagem. Ele não tinha GPS, ele não tinha mapa, mas ele seguiu o direcionamento do Senhor, porque ele confiava no Senhor. Então ele enfrentou riscos ao sair de sua parentela, mas Deus também lhe deu livramento e proteção. A gente vê aqui, ó, que a terra que ele chegou, ele atravessou a terra até o lugar de Carvalho de Moré, e naquela época os cananeus habitavam a terra. Não era um povo conhecido de Abraão, não era um povo em que Abraão tinha amizade, eram os cananeus. Então, no meio daquele povo, Deus também deu livramento a Abraão. Olha, Abraão aceitou entregar. Esse foi um outro desafio que Abraão enfrentou. Foi quando ele aceitou entregar seu único filho, depois que cumpriu a promessa, né?
quando ele teve Isaac, isso aí já muitos anos depois que ele tinha saído de Harã, ele recebeu a promessa, isso está lá em Gênesis 22, de 1 a 18, quando vai nos dizer que ele recebeu a promessa de ter seu filho Isaac. Deus deu Isaac para Abraão. Era o único filho de Abraão. E novamente Deus vem a Abraão e fala com Abraão: Abraão, me entrega teu único filho como sacrifício. Sacrifica teu filho a mim. De imediato eu imagino que ele deve ter ficado triste. Mas ele se preparou e foi levar Isaac. Enquanto eles iam em direção ao sacrifício, ao monte onde ele ia sacrificar Isaac, Isaac perguntou: mas pai, tá tudo preparado, mas cadê o novilho? Cadê o bichinho que vai ser sacrificado? E aí ele segue, ele fala: olha, o Senhor proverá para nós. E quando chega lá na hora, ele prepara o filho dele para sacrificar e uma voz do céu diz para ele: Abraão. E aí ele olha para o lado e aí quando ele vê ali um novilho, Deus fala: olha, não faça isso. Deus estava só provando ele. Mais uma vez Deus estava provando a fé e a confiança de Abraão. Deus não queria Isaac. Isaac era filho da promessa e apareceu ali o novilho e ele sacrificou o novilho e ficou com o filho dele. Quando você está na direção de Deus, você vai enfrentar riscos, mas o Senhor, ele vai estar com você e ele vai te dar livramento, proteção, ele vai te dar respaldo. Quando nós seguimos na direção do Senhor, quando nós decidimos fazer a vontade de Deus, existem coisas que acontecem que a gente não espera, circunstâncias que a gente não conta, às vezes lutas e dificuldades, mas a gente pode contar com o suprimento do Senhor, a gente pode contar com a presença de Deus sobre a nossa vida, com o cuidado do Senhor. E o fim, e o fim é bênção. E o fim é resposta de oração. O que a gente vê que aconteceu? Se você for continuar lendo, né, a história de Abraão, você vai ver que Deus cumpriu tudo o que tinha prometido para Abraão. Deus deu Isaac, Deus permitiu que Ismael nascesse, né, mesmo que fosse lá do jeitinho da esposa lá de Abraão, não foi de um jeito que Deus mandou, mas permitiu. E de fato, hoje a gente vê Abraão se tornou famoso, muitas pessoas até não cristãs conhecem a história de Abraão e ele deu origem realmente a uma grande nação. O que Deus prometeu que faria nos descendentes de Abraão, Deus fez. E é assim na nossa vida. Deus tem promessa para a sua vida. Deus tem coisas lindas, tá? Mas o que a gente precisa fazer, eu e você, é viver na direção de Deus, porque quando nós vivemos na direção do Senhor, Ele nos dá total cobertura, nada vai te faltar. Salmo 23 vai ser uma realidade na sua vida, você vivendo na direção do Senhor. Salmo 91 vai ser uma realidade na sua vida. Salmo 124 vai ser uma realidade, mas o Salmo 126 também vai ser uma realidade e você também vai cantar de alegria. Não vai ter só luta, só dificuldade, vai ter vitória, vai ter tempo de gratidão, vai ter tempo de festa também, vai ter tempo de alegria também, vai ter tempo de bonança. Não é só dificuldade, não é só luta. Deus tem um tempo de vitória para os seus servos. Deus tem bênçãos maiores. Deus tem um tempo em que Ele deseja ampliar a tua visão para a situação em que você está vivendo. Isso aí não vai te matar, isso aí só vai te afinar e te preparar para dias maiores, para dias melhores. Você me pergunta: mas Kelly, a vinda de Cristo está aí, dias melhores? Sim, dias melhores, porque antes de Cristo voltar, respostas de oração virão sobre a sua vida e promessas serão cumpridas. Amém? Creia nessa palavra, creia na palavra do Senhor. Viva debaixo da vontade de Deus, debaixo do direcionamento de Deus e veja Deus agir de forma poderosa na sua vida. Guarda a palavra não só com você. Compartilha, nos ajude lá com uma curtida para o YouTube entender que foi bênção para a sua vida, para ser bênção para outros também que eu não conheço. Nos ajuda nessa obra, amém? Fica você na paz de Jesus. Um grande abraço.